Olá, família da Natação Criativa! Vamos iniciar mais um episódio de podcast. Quero agradecer muito a sua presença que acompanha o nosso canal, seja pela nossa plataforma do Instagram com mais de 76 mil participantes, seja pelo Facebook, no nosso grupo do Facebook, onde a gente forma a maior biblioteca de exercícios, de dinâmicas de aula, seja através do nosso grupo de estudos do Telegram, ou até mesmo pela nossa plataforma de estudos da Educar. Hoje eu tenho aqui ao meu lado nada mais, nada menos do que Lula Feijó, professor, técnico, psicólogo e criador do método Nadar Sem Medo. Muito obrigado pela presença, Lula. Eu que agradeço a oportunidade. E para iniciar, queria que você contasse a sua história. Como foram as suas primeiras braçadas na natação? Eu tinha 13 anos. Na verdade, meu diploma de aprendizado de natação é de 61, portanto, 13 anos de idade. Aprendi tarde. Aí eu me interessei por natação, no mesmo momento que eu perdi minha mãe tragicamente. Acredito que eu elegi a água como a minha madrasta, ou boadrasta. E aí comecei a nadar, nadei durante aproximadamente 10 anos. E quando foi o momento que você percebeu que tinha potencial para natação, que você falou, vou me dedicar a isso? Tem um marco bem interessante, tinha um jornal no clube, Tênis Clube Paulista, e no jornal saiu, que eu dei um tempo, primeira vez que eu dei um tempo razoável em 100 metros, eu comecei com 1,38 nos 100 metros. 1,38, piscina curta. Aí saiu no jornal que eu tinha passado de minhoca para cobra em natação. Aquilo para mim foi o máximo. Hoje, como psicólogo, entendo isso como sentimento de pertença. Eu me motivei por pertencer a uma equipe, por ser valorizado por alguém que era o meu técnico. E quando você começa a obter os primeiros resultados, como que é esse trabalho em equipe, como que é esse seu treinamento? Se você comparar esse treinamento de antigamente com esse treinamento que depois você vira técnico, tinha alguma diferença? Sim, bastante diferença. Como eu estou há 60 anos no percurso, meu percurso é de 60 anos de beira de piscina, como eu gosto de dizer, naquele momento, iniciando, os treinamentos eram bem diferentes. Era 3,5 km, num treino com muito solto, não tinha muita qualidade, era pontual os tiros, né, de qualidade. Meu técnico tinha conhecimento empírico, né? Na verdade, ele trabalhava na polícia, foi um ex-recordista sul-americano de 1.500 metros, e ele fazia o que ele podia. Para hoje, a diferença é enorme. E eu, quando passei de nadador para técnico, já senti chegando à ciência, né? A biomecânica, os estudos do Doc Kaufman, né? Que foi técnico do Mark Spitz. Eu peguei bem essa transição, né? De uma natação que não era científica para uma natação científica. E qual foi essa maior dificuldade que você encontrou nessa transição aí de nadador para técnico? A dificuldade foi a responsabilidade mesmo, né? O nadador, até então, eu era subvencionado pelo meu pai, meu mecenas, e depois eu tive que assumir mesmo, porque meu pai morreu exatamente nesse momento, eu perdi meu pai. Então, eu perdi o meu patrocinador, né? E querido e amado, que eu sinto muita saudade dele, mas aquele momento foi o que me introduziu no trabalho profissional de técnico. Então, eu senti assim, a responsabilidade, o impacto, mas eu tive muita sorte. Logo, eu peguei o Clube Aramaçã, Santo André, que era do lado da faculdade, a FEFIS, onde eu me formei, e fiz curso técnico de natação também, inclusive com o William Uris de Lima do meu lado, sentado do meu lado, no curso técnico. Ele fazia ele como aluno, nós dois como aluno. Então, dali, eu já fui quase que imediatamente para a Hebraica. Eu fui assistente de um técnico americano, Richard Dan Powers, famoso técnico americano que trabalhou 5 anos na Hebraica. E lá, eu como assistente dele, conseguimos ganhar o José Finkel. Então, eu tenho isso também no meu currículo, né, como assistente técnico, campeão brasileiro de piscina curta. Né? Piscina curta, não sei se falava antes Campeonato Brasileiro de Inverno. E nesse papel aí do treinador especificamente, depois da sua experiência como nadador, técnico, psicólogo, qual que você acha que é o papel principal de um técnico na natação? Educador. O técnico ele tem que se imbuir de que ele é um educador. Então, em primeiro lugar, a formação
humana das pessoas, né, daquele grupo. A natação tem que ser um cenário, né, um sentido, dar um sentido de oportunidade, né, oportunizar o autoconhecimento. Então, eu fico com essa palavra que eu acho que ela explica bem, que nós, profissionais de educação física, nós temos que entender que nós temos duas grandes responsabilidades, educador e na área da saúde. E a gente já se conhece há um tempo, a gente conversa bastante por telefone, WhatsApp, mas uma pergunta que eu sempre quis te fazer, uma curiosidade minha. Opa, olha aí, ó, vejam vocês, hein? Estou confidenciando. Como você migra do alto rendimento e começa a ter um olhar para a insegurança dos alunos, pela fobia, pelo medo, e você cria um método Nadar Sem Medo? Excelente pergunta. Em 1989, portanto, há 33 anos, eu estava decepcionado com a natação de competição pela politicagem, tá? Pela politicagem de clubes e também da confederação. Eu estava decepcionado. Então, nesse exato momento, minha ex-mulher fundou uma escola de massagem, que era massoterapeuta, também formada em educação física, chamada Escola de Evolução. O sócio dela, quando eu quis fazer um trabalho nessa escola, que eu chamava de trabalho anfíbio, buscando autoconhecimento, primeiro começava no salão, depois ia para a água, ele falou assim, olha, você vai competir com terapeutas, psicoterapeutas, eu não era psicólogo naquele momento. Você vai competir com eles por quê? Porque você não fica na tua área e trabalha com quem tem medo de nadar, quem tem fobia. Eu fiquei surpreso. Falei, tem gente que tem medo de nadar, fobia, super medo de água? Eu estranhei, porque eu era oriundo do ambiente, do métier da natação competitiva. Aí ele falou, não, eu acho que vai ser interessante. Eu aceitei o convite dele, agradeço ele até hoje por isso, porque mudou minha vida. E aí lançamos aquele press release para a imprensa e fui entrevistado por alguns órgãos de imprensa, um deles a Shop News, que acho que não existe mais, e fizeram uma matéria de página inteira. Primeiro trabalho, abril de 89. 250 pessoas ligaram para a edição, para o jornal. Então, quando eu vi aquela explosão assim, eu falei, não, essa é a minha praia. E eu estou até hoje aqui nessa praia, hein? Estou gostando. Eu queria que você falasse sobre os princípios desse método, então. Desde que você criou a metodologia lá atrás, 33 anos, até hoje, quais foram os princípios que você iniciou e se teve alguma mudança ao longo do caminho? Vou confessar o seguinte, quando eu comecei em 89, eu não sabia trabalhar. Foi uma ousadia, porque eu não sabia o que fazer. A sugestão foi dele, eu tentei ajeitar. Então, eu comecei a perceber que, como eu não sabia, eu teria que ter empatia com as pessoas que estão nesse universo fragilizado pela fobia, pelo medo exagerado, pela ansiedade desproporcional. Aí as pessoas começaram a me oferecer ensinamento para eu aprender como lidar com elas. Até que em 1998, eu me associei, fui obrigado a me associar com um psicólogo, também não era psicólogo na época, para participar do Congresso Mundial do Lazer, no Sesc Vila Mariana. A exigência deles. Como eu ia lidar com emoção, uma oficina chamada Nadar Sem Medo, eu tinha que me associar com um profissional da área, né, de psicologia. Aí esse profissional disse para mim, você faz um método consagrado na psicologia, você descobriu empiricamente a terapia de exposição e habituação. Terapia de exposição e habituação. Poxa, eu falei, é mesmo? Ou dessensibilização sistemática, que é um outro nome também, um trabalho correlato. E aí, nesse momento, eu percebi que eu tinha uma vocação para continuar. Isso me motivou. Qual foi a pergunta mesmo? Quais foram os princípios do método? Então, como você criou o princípio lá atrás e teve mudança ao decorrer dos anos? Então, o que é isso? O que eu descobri dessa forma que eu expliquei? Eu descobri uma coisa aparentemente simples, que o americano chama de step by step, o pouco a pouco. Pô, mas só isso? Dá para dizer que é só isso. Terapia de exposição e habituação, o nome, ele é autoexplicativo, né? Eu estou me expondo para me habituar. Nós fazemos isso a vida inteira, para aprender qualquer coisa. Só que a grande arte que virá logo mais, é a hierarquia de exposição. Como é que eu vou aplicar esse conceito do pouco a pouco para a pessoa ir se capacitando e se dessensibilizando, baixando a reatividade da ansiedade exagerada
ir adquirindo ferramentas e se capacitando e adquirindo autoconfiança para poder aprender a nadar. Tá? Então, é isso que é método Nadar Sem Medo. É a terapia de exposição e habituação, mais, matematicamente, mais a sequência pedagógica clássica do ensino de natação. Eu vou enxertando terapia de exposição para deixar ela mais alongada, ela mixada. Né? Eu costumo dizer que se tiver 5 passagens didáticas para eu ensinar o crawl, na método Nadar Sem Medo é um A, um B, um C, todo o alfabeto até passar para o 2. Então, essa mixagem, essa graduação, esse gradiente é que estabelece o método Nadar Sem Medo. E quantos alunos com insegurança na água já passaram na sua mão? Eu não fiz a conta, mas acredito que estimadamente uns 3.000. E qual foi o tempo mais curto e o tempo mais longo para alguém perder a insegurança e começar a nadar? Mais curto é difícil falar. Eu considero curto dentro de um prazo de 6 meses. Para a pessoa conseguir flutuação autônoma, que é o portal do ensino da natação, para o método, e acho que também para a natação de forma geral. Quando a pessoa consegue deitar, flutuar, e decúbito ventral, que normalmente é esse que é o primeiro, e levantar sozinho numa piscina que dá pé. E o mais demorado foi uma pessoa com aula 3 vezes por semana, 11 meses para conseguir conquistar isso que eu falei, que é simplesmente deitar, boiar e levantar. 11 meses, 3 aulas por semana, sem faltar, porque ela era espartana. E se a gente começar a buscar em estudos ou empiricamente aí na sua prática, qual que é a origem dessa insegurança que os alunos têm com a água? Se a gente vem do meio líquido, a gente nasce do meio líquido, vive 9 meses e a pessoa tem essa insegurança no meio líquido? Uma pergunta boa. Eu acredito, eu ia falar para sintetizar, eu acho que realmente é isso. São 2 causas básicas. Uma, histórico traumático. Passou por um princípio de afogamento. A outra chama-se aprendizagem vicariante. O que é aprendizagem vicária? Aprendizagem vicária é quando você presencia um afogamento, quando você assiste um filme tipo Tubarão, quando você tem uma mãe, um pai, muitas vezes a mãe, muito zelosa, quando você era pequenininho, você se aproxima da água, ela gritava, porque ela tem medo, né? Então, ela transfere isso para o filho. Então, é aprender a ter medo. Isso já foi estudado no reino dos primatas, um macaquinho que começou a querer brincar com uma cobra. A mãe ensinou, isso tem um vídeo gravado, não sei aonde se dá para pegar, porque faz muito tempo que eu vi, a mãe ensinou o macaquinho a ter medo de cobra sem que ele tenha tido um problema, sem que tenha sido picado, porque poderia até morrer. Ela ensinou, e ele aprendeu. Quando ele via cobra, ele saía correndo. Então, são esses 2. Repito, histórico traumático, aprendizagem vicariante. Ou eu aprendo com um incidente, ou eu aprendo no meu contexto dinâmico familiar, social, ambiental. Tem até um estudo, não sei se você já viu com macacos, que eles colocam a caixa de banana em cima e o macaco tem que subir para pegar a banana. Aí o macaco sobe e ele está com água gelada no macaco. Aí o macaco não sobe mais porque ele sabe que ele vai receber água gelada. Aí eles tiram aquele macaco que não está subindo mais e colocam outro. Aí os outros 2 sobem também, um deles, aí depois eles jogam água e para de subir. Chega uma hora que eles trocam todos os macacos da gaiola e o macaco não sobe mais. Ele não sabe por que ele não está subindo, mas culturalmente ele não sobe porque os outros falam para ele não subir. Aprendizagem vicária. Existe, eu já vi esse estudo, acho muito interessante, que é mais ou menos que você trouxe pra gente. Então, geralmente a avó, o pai, a mãe tem aquela insegurança com a água, começa a falar, não chega aí que senão você vai morrer, não chega perto senão você vai morrer, chega aí você vai acontecer alguma coisa, você vai se machucar. E no subconsciente da criança fica, se eu chegar lá, ou eu vou me machucar, ou eu vou morrer, ou vai dar alguma coisa errada. E a criança começa a ter, e depois isso leva para a vida adulta. Sim. E aí, como a gente faz para diminuir essa insegurança? Quais são os métodos? Você falou em etapas, tem mais alguma estratégia? Repete essa pergunta daqui a pouco, porque eu lembrei de uma que é provocativa. Falei de 2. A outra é vidas passadas. No Brasil, nós psicólogos não podemos trabalhar com a 4ª força da psicologia, que é a transpessoal. Em outros países, principalmente no hemisfério norte, pode-se trabalhar com a transpessoalidade, que é xamanismo, uso de ayahuasca, uso de anjos e vidas passadas, terapia de vidas passadas. Já recebi
algumas pessoas, poucas, que me relataram isso, não que são poucas pessoas, as que realmente me relataram, que sonham que morreram afogadas no Titanic, que têm um sonho recorrente. Então, eu não posso dizer nem sim nem não, não tenho esse estudo para falar se isso é realmente uma coisa factual ou se é uma bobagem, uma viagem, né? Uma alucinação ou um delírio. Eu tendo a acreditar que nós temos registros, podemos ter registros de outros níveis de consciência que nós não temos domínio. Então, aí eu só citei como uma provocação para nós pensarmos essa coisa mais etérea. Eu prefiro ficar mais com o pé na terra, né? E trabalhar com as duas primeiras. Então, como fazer essa insegurança diminuir? Seja pelo trauma, seja passado pelo pai, pela mãe, por algum parente, ou até por vidas passadas? Você tá bom de pergunta, hein, cara? Parabéns, hein? Umas perguntinhas. Joinha, joinha é coisa do cara de 74 anos de idade, né? Joinha, aquela gíria. Então, é assim, a dessensibilização sistemática, o próprio nome também é autoexplicativo, terapia de exposição e habituação, vão oferecendo oportunidade para que a pessoa se aproxime do ambiente aversivo, né? De forma lenta e gradual, e ela vai se capacitando. Pouco a pouco, ela vai se capacitando, vai se instrumentalizando. A terapia de exposição e habituação está dentro de uma chave na psicologia que chama-se TCC, Terapias Cognitivo-Comportamentais, TCC, que é a mais potente do mundo para remissão de sintoma. Então, a questão que eu falei anteriormente, do porquê que a pessoa trouxe essa demanda de uma ansiedade exagerada, do medo, de uma fobia específica. Fobia específica nos manuais de psicodiagnóstico, ela está com uma fobia específica de ambiente natural. Não tem especificamente fobia de nadar, mas ela é uma fobia específica. Então, agora me perdi. Não, eu queria que você falasse aí como fazer diminuir essa insegurança. Então, essa insegurança vai diminuir. Primeiro passo, deixa eu voltar um pouco. A pessoa que decidiu, sofrendo de uma fobia específica, e depois eu vou falar de remissão de sintoma, me lembra? Ela decide ir pagar, eu até brinco, você está pagando para sofrer, não é brincando. Ela vai pagar, se matricular numa escola sentindo que ela tem medo pavoroso, muitas vezes, da água. Então, esse é o primeiro passo já de conquista, né? Já grande primeira conquista. E depois, empatia, humanismo, acolher a pessoa, isso em psicologia é muito importante, o acolhimento, né? E explicando, porque o adulto gosta de explicações, isso é um viés andragógico, pesquisem, andragogia. É uma pedagogia, entre aspas, aplicada a adulto. Então, você explica, você vai instrumentalizando, vai preparando a pessoa para ela absorver esse passo a passo em direção à adaptação ao ambiente aquático, em primeiro lugar, e depois, quando ela flutua de forma autônoma, é o portal da natação. Ela já está em um bom nível adaptado ao ambiente aquático. Aí ela pode começar a aprender a mecânica de nado, a bater uma perninha e tal. Então, respondendo objetivamente, volto ao pouco a pouco. É isso que faz a pessoa se encorajar, né? De forma abrupta, existe. Existe terapia de exposição, que eles chamam drástica, que até isso andou pela internet. Aí você pega a pessoa, joga ela no meio da piscina, no Pinheiros tinha isso, viu? Você joga a criança no meio da piscina e vê se ela se afoga ou se ela sai nadando cachorrinho. Se ela estivesse afogando, o professor do Pinheiros, um alemão, ele põe uma vara de bambu comprida, e a criança pegava na vara e ele puxava ela para a borda. Então, isso é terapia de exposição também drástica. Eu uso a terapia de exposição e habituação gradual. E a gente vê isso até com bebês, né? A gente pega alguns vídeos aí pelo Instagram, Facebook, alguns métodos que jogam o bebê na água para ele poder ou sair sozinho ou fazer a mudança de posição ali. Não sei se você já viu esse vídeo. Já vi. E qual que é a sua opinião sobre... Sofrido, não deve usar. Inclusive, eu estou falando isso, me compactuando, concordando com a Tati, né? Se quiser falar o nome dela, ela é da professora especializada em bebê, e da Sandra. As duas, elas entendem que o bebê sofre muito com esse tipo de exposição. Ela é muito drástica, não sabemos qual é a delicadeza de um bebê. Qual que é o universo psicológico e emocional de um bebê?
Nós não sabemos, nunca vamos saber, né? Então, tem aquele método que a criança vira de barriga para cima, que até me parece que ele é uma marca registrada, né? Tem toda uma reserva de domínio. A Sandra falou que os bebês sofrem muito. Então, fica por conta de vocês discernir se isso deve ser usado ou não. Você comentou sobre a Tatiana Galli, que ela veio ministrar um curso pela plataforma Educar, né, organizado até pela Natação Criativa. A gente tem alguns cursos dela dentro da plataforma e ela comentou no curso dela sobre esses traumas, que é aí onde vem a Sandra com seus estudos, que ela cria o Trauma Free, que ela comenta o que O nome dela inteiro, Sandra? Sandra Rossi. Rossi. A Sandra Isso que eu Rossi, queria lembrar. ela tem um estudo sobre isso, mostrando quais são, o que você até falou, né? O que leva, né? Qual que é a carga que esse bebê vai levar para o restante? Que traumas ele vai levar desse método, né? Isso é benéfico, não é? Então ela traz, né, assim como a Tati, como a Sandra Rossi, que são especialistas no assunto, as duas comentam que não. E eu queria saber de você, quando você percebe que tem que agregar a área da psicologia para a natação? Vou falar de novo, hein? As perguntinhas estão me ajudando muito. Então, como eu expliquei já comentei, o meu processo de eu ter aprendido empiricamente a terapia de exposição e habituação, ou a dessensibilização sistemática de Volpe, Joseph Volpe. Essa aqui tem um outro viés na psicologia, mas elas são irmãs, para mim, para o meu entendimento. Eu fui aprendendo empiricamente, né? De tal forma que eu comecei a trabalhar, inclusive, com psicólogos e psiquiatras, meus alunos. E até tentei escrever um livro com uma aluna minha psiquiatra. Depois acabou não dando com nós dois, eu e ela, não demos continuidade. Então, eu comecei a me inspirar a ser, conversando com esses meus alunos, conversando com outras pessoas, terapeutas, psicoterapeutas, que a psicologia era a minha profissão, né? Que eu teria que fazer isso, mesmo porque eu queria atender melhor meus alunos. Então, eu tinha, na verdade, 59 anos, eu entrei na faculdade de psicologia, são 5 anos, 10 semestres, me formei com 64 anos de idade, portanto, está quase completando 10 anos. Não, na verdade, eu me formei em 64 anos, mas era em 2012. Então, já completou 10 anos que eu estou formado. Então, foi assim que eu achei que qualificar. Né? Eu pensei, eu quero qualificar meu atendimento e quero também me credibilizar. Né? Se eu escrevo um livro, como hoje, por exemplo, você fez a chamada, psicólogo, dá uma credibilidade, que a pessoa foi atrás de conhecimento. Né? Isso depois já de ter trabalhado anos. Né? Eu, em 2012, já tinha, muitos anos de nadar sem medo. E foi isso que me levou à psicologia. E eu me sinto realmente muito realizado. Eu gosto de saber que é uma coisa meio tétrica. Se eu vou morrer um psicólogo, Isso é uma coisa que isso me deu um colorido na minha vida. E eu também atendo como psicoterapeuta. E você indicaria para outros profissionais da natação seguir esse mesmo caminho, ir para a área da psicologia, não fazendo uma graduação ou um curso, uma extensão, para agregar no seu conhecimento, seja um professor de iniciação, seja um professor de bebês, treinador, para quem você indica ou se você indica para todos os profissionais de natação? Para todos os profissionais. Para todos os profissionais. Psicologia. Tem uma aluna minha advogada, ela falou que ela lamentava, e médicos também, lamentam de não ter tido um desenvolvimento. Tem uma aluna médica e uma advogada, as duas falaram isso. Lamentam não ter tido mais psicologia. Então, o que eu sugiro? Ou autodidatismo, tem vários cursos independentes, ou uma pós-graduação na área, né? Como um amigo meu fez, a psicologia do esporte, ou a faculdade de psicologia mesmo. Aí fica a escolha. Agora, o autodidatismo pode funcionar, porque você estuda, né? Compra livros, vai estudando. Hoje, com a internet, é muito fácil você pesquisar, você joga o tema ali, e aí você pode, nessa busca, nesses estudos, você pode descobrir cursos independentes livres, que são rápidos, concisos, para você substanciar o que você vem aprendendo. Tá? Eu acho que até digo, vou arriscar dizer que é uma obrigação nossa. Né? Cada vez o mundo está mais complexo, mais desafiador. Né? Então, para todos os profissionais da área de esportes, aí, na área de saúde, ligada a essa corporeidade, né, que é o paradigma da educação física moderno, né? Não é mais aquela dicotomia, né?
corpo são e mente sana, né? Não, agora não tem essa separação, né? É corporeidade, que é integração, uma integração de toda a nossa complexidade como ser humano. E eu queria te fazer um convite para apresentar esse método para o mundo, porque não sei se você sabe, a natação criativa, ela chega não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que ótimo! Então, com cursos que a gente consegue medir, ter métricas, a gente já chegou em 21 países só com o nosso curso através da plataforma Educar. Mas pelo Instagram ali, eu não tenho nem como calcular o número de países que eu tô. E eu queria até, você fez uma apresentação rápida aqui, que você falasse um pouco aí do método. Assim, a gente vai passar alguns vídeos e você que vai tempo nós temos comentando. Vixe, a gente tem mais uns 30 minutos aí para a Tá gente bom. falar. Então, é para eu dimensionar a minha fala. E aí, posso comentar? Não. Aquele outro que passou, esse aí. Você conseguiu voltar aqui, bom. Bom, esse aqui também já estava exposto, né? Isso aqui é só uma imagem ilustrativa de um dos recursos que eu utilizo para a pessoa aprender a levantar, fazer o remadão e puxar os joelhos e os pés para frente para aterrissar. Estava voando, aterrissou, desceu na pista. A terapia de exposição e habituação, que é chamada simplesmente terapia de exposição, está aí uma explicação. Não precisar ler isso aqui. Eu acho que isso aqui, quero que vocês leem e também podem pesquisar, que tem farto material na internet a respeito dessa terapia. Tá? Tanto no Google Acadêmico também, né, que tem artigos, que a introdução e algumas pontuações aí dos artigos dá para a gente entender, porque trabalho científico muitas vezes é complicado, principalmente é uma área que muitas vezes vocês não estão afeitos, né, que é a psicologia, mas dá para aprender essa terapia estudando dessa forma, né? Aqui, fobia específica. Então, isso, eu repito, é usado no mundo inteiro. Nós temos aqui em São Paulo, da USP, o Instituto de Psiquiatria da USP, que lá tem o AMBAN, Ambulatório de Ansiedade. O Ambulatório de Ansiedade usa TCC, para vocês terem uma ideia. Eu fui convidado, me honrou ser convidado pelos médicos psiquiatras desse instituto para falar sobre o meu método. Já faz um bom tempo. E aí nós, nessa feita, a gente conversando, nós percebemos que temos isso em comum, né? Que é o uso do TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Aqui tem uma imagem usando uma plataforma para apoio, para fazer a mixagem, aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, eu tenho muito medo de me soltar. O que eu faço? Ou pego na escada, ou ponho a mão numa plataforma, eu levanto, que vocês vão ver mais adiante, tá? Para eu poder me sentir seguro. Eu estou olhando ali, piscina rasa, para fazer aquela graduação, né? Um gradiente de exposição dos desafios menores, mais possíveis de serem realizados, e essa régua, esse gradiente, vai até os mais desafiadores. Então, e o desenvolvimento desse gradiente, dessa hierarquia, ele cobra do profissional a criação de estratégias específicas para aquele indivíduo. Por exemplo, essa aí. Pega o flutuador, eu vou sair da plataforma, vou pegar o flutuador. Já saí da escada, passei para a plataforma, e aí eu vou pegar o flutuador. Mas a pessoa, quando pega o flutuador, ela treme, porque ela está mais solta. Ela não está mais com apoio fixo. Então, o que eu faço? Naquela imagem anterior, o flutuador encaixado na escada que ela conhece. Então, na escada, ela começa a experimentar as possibilidades que o flutuador oferece para ela de apoio, para ela continuar o processo dela de conquista da flutuação autônoma. A hierarquia, né? Falando da hierarquia, se vocês não conseguiram ler, né, a respeito da hierarquia de exposição, como eu disse anteriormente, pesquisem que tem farto material, é bem fácil. Então, aqui, ilustrando o que eu falei, pode ser na escada, pode ser em cima da plataforma, pode ser encostado na parede. Você pode falar, poxa, mas encostado na parede e a pessoa não tem apoio nenhum. Funciona. Funciona porque ela está perto da borda. Então, ela se sente mais encorajada. Ela fala, poxa, eu não estou segurando na escada ou não estou em cima da plataforma, né? Não estou aqui.
Porém, eu estou perto da plataforma, estou perto da borda, tudo para encorajar a pessoa a experimentar o flutuador. Quando ela experimenta o flutuador, ela está livre para poder bater uma perninha, ir para cá e para lá. Ela está conquistando a adaptação dela. Então, registros de pensamento são técnicas utilizadas que eu não uso sistematicamente, eu uso pontualmente, dependendo da pessoa que eu estou atendendo, ou do meu aluno ou da minha aluna. Registros de pensamento é porque a nossa mente é fábrica de pensamentos. Nossa mente, ela existe, ela é um biocomputador para fabricar pensamentos. E se nós fabricamos pensamentos negativos, porque nós temos um filtro negativo que está distorcendo os pensamentos. Porque a inteligência, como diz um psiquiatra, a inteligência contra você. Tito Paz de Barros fala que a gente cria um filme de horror. Então, começa a produzir pensamentos negativos, não vou conseguir, vou escorregar, vou virar, eu vou engolir água. Então, registrar esses pensamentos para escrever é até bom. Pode ser até simplesmente uma introspecção, mas pode ser também escrever. Aí a pessoa ela está olhando os pensamentos negativos e começa a questionar os pensamentos negativos através do questionamento socrático, que é nada mais, nada menos do que reflexão. Você pensar, tem fundamento esse pensamento? Eu estou correndo esse risco mesmo de morte numa piscina rasa? Eu posso morrer afogada mesmo aqui? Então, não lutar contra os pensamentos negativos, simplesmente questioná-los e alimentar os pensamentos funcionais através das conquistas que você teve na vida, de tudo que você já vivenciou da tua potência. Né? Então, aí eu diria que aí nem é dentro da piscina, você consegue fazer isso fora da piscina. Então, uma aula de natação, antes mesmo de iniciar uma aula dentro da água propriamente dita. Não, isso é tudo feito dentro da água. Dentro da água. É tudo durante a aula. Eu, às vezes, raramente, eu dou lição de casa, né? Mas termina sendo, decorrente, né? Porque se eu, durante uma aula, questiono, falo, olha, o questionamento socrático existe, podem pesquisar. É assim mesmo que vocês põem no Google para acessar. Sócrates, se for um professor, eu considero o melhor professor que teve na história da humanidade. Então, eu só sei que nada sei. Né? Um cara humilde, um cara que foi condenado à morte, né? E ele trabalhava assim, esse viés do questionamento socrático, tem a ironia e tem a maiêutica. Então, a ironia é quando você faz uma pergunta para você mesmo ou para outra pessoa, questionando o saber que a pessoa acha que tem adquirido. Você questiona, será? Então, essa é a ironia. Né? Ele sabe, ele faz uma pergunta, né? E a pergunta, mesmo ele sabendo, tendo conhecimentos próprios a respeito daquilo, ele provoca o outro. E a maiêutica, porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, ele dizia que a mãe dele ajudava as pessoas a nascerem para o mundo, né? E ele era também um parteiro das ideias. Então, ele usou esse termo, maiêutica, que quer dizer, faz referência à mulher que dá luz. Técnicas de relaxamento, na água é fácil. Respiração, procurar soltar o corpo segurando mesmo na escada, vai orientando que tem músculos tensos ali desnecessariamente, às vezes eu ponho até a mão, olha, solta, né, põe aqui, olha, eu combino com o aluno ou a aluna, eu vou tocar nos músculos que eu percebo que está tenso. Então, técnicas de relaxamento através de respiração e de soltura do corpo na água, nós na natação temos essa vantagem. Né? Não é num salão que você tem que pôr um colchonete, pôr uma musiquinha e tal. Aqui não, aqui você aproveita para fazer com que a pessoa tenha um embasamento de oxigenação, de energia vital através da respiração, e a respiração também aciona o sistema parasimpático, que é o que neutraliza o sistema simpático, que é da adrenalina. Então, a respiração é um calmante, um energizante natural. Então, você faz o quê? Dá uma base de relaxamento para poder assimilar a técnica de dessensibilização sistemática. Aqui tem um erro, é Volpe, não sei o que aconteceu com o C aqui. Volpe é o nome do criador da dessensibilização. Então, tem aqui uma hierarquia, né? Trabalha com os pensamentos, faz reflexões, se autoquestiona, relaxa na água para começar a aula, e aí começa o gradiente de exposição, pouco a pouco, numa condição melhor para assimilar o método. Aí, como eu falei de respiração, eu achei interessante, eu achei essa cena muito boa.
São quantas? 5 alunas, se não me engano. 5 alunas fazendo respiração. Eu achei interessante, né? Essa coreografia que elas estão fazendo, que é a primeira parte, a essência da natação é o ato de respirar coordenadamente com o ambiente aquático. E eu sempre digo, soltar bastante bolha. A expiração é que tem que ser o foco. A inspiração acontece espontaneamente após uma boa expiração. Aqui é uma imagem da minha assistente na aula de sábado, que eu tenho mais alunos e alunas, ela trabalhando com roda. A roda é muito potente, as pessoas se olham, se dão as mãos, há uma troca de energia, um anel de energia. A natureza quase que inteira, no universo todo, cria através do círculo, através, né, o próprio taoísmo, né, o círculo, a roda, a invenção da roda que se fala, né, a grande invenção da roda. Então, danças, né, tem danças sagradas, danças circulares. Ela está usando esse recurso para a integração do grupo e criar um ambiente acolhedor para que as pessoas fiquem mais confiantes. A natação criativa, né, a gente fala muito do aprendizado na infância. E na infância, principalmente na primeira infância, a criança ela aprende por imitação. Então, ela aprende primeiro com o pai, com a mãe, ela imita o pai, imita a mãe, imita o professor, imita os adultos que estão ao redor dela. E nesse caso, você acha que esses adultos com insegurança, ele também vai por imitação? Às vezes vê que um adulto Sim. faz algo que ele não está fazendo e ele se esforça mais para conseguir fazer? Sim, sim, desde que esteja próximo dele. Então, essa empatia, essa mútua ajuda, esse ambiente favorável a que isso ocorra, que você perguntou, é através de práticas como essa aqui. Então, a roda é fantástica, porque um está vendo o outro, porque às vezes a gente coloca um na lateral do outro e um adulto não vê o outro, né? Olha aqui, por que ela não deitou? Vocês vão entender com as próximas imagens. Ela não deitou, porque ela não confiava nem... Olha lá, e aí a minha assistente foi lá e acolheu ela. Olha lá, pôs na mão, falou, vamos, tenta um pouquinho. Tá? Então, olha aqui, elas estão deitadas, segurando. Tem uma aqui que não sei se... Ela já está levantando, acho que levantou. Níveis de ansiedade diferentes. Porém, elas se ajudaram a fazer essa estrela. Aí você motiva assim, vamos fazer uma estrela. Porque a estrela também, ela irradia. É o sol é vida, né? O sol ilumina, né? Então, irradiar. Vamos fazer Depois mostra a imagem para elas adoram. Elas guardam na galeria delas. E por experiência, eu já trabalhei com alunos com medo e segurança. E é até engraçado que o aluno confia mais no professor, uma pessoa que ele acabou de conhecer, do que confia nela mesmo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso. Da onde vem essa segurança num ser que ela está conhecendo, às vezes, na primeira aula, primeiro mês, e ela não confia na própria capacidade dela? Aí, a primeira coisa que me veio quando você estava formulando a pergunta foi a autoridade. Eu, como educador, eu não gosto disso. Eu gosto de passar o construtivismo, passar a potência, né, inspirar, melhor dizendo, não passar porque isso não é transferível, mas assim, inspirar a pessoa para a potência dela. Então eu digo, você é uma nadadora, você não sabe, eu estou olhando para uma nadadora, que nós temos essa herança aquática, né, essa aquaticidade que nasce junto nasceu junto conosco, nós saímos do paraíso aquático do útero, e a gente nasce com reflexo de mergulho e tal. Então, eu vou convidando a pessoa a olhar para dentro e descobrir a sua potência. Então, esse é o papel do professor. Quando ela veio, confiou em mim, achou ótimo. Ela criou um vínculo, ela estabeleceu o primeiro passo para o vínculo. Aí eu devolvo para ela, falo, essa potência é tua, não é minha. Eu sou simplesmente um facilitador. A atriz principal, a protagonista é você. A pessoa fica um pouco desconfiada no começo, e depois ela vai entendendo, através de elogios sinceros, e de conquistas que ela vai galgando, ela vai entendendo que realmente ela estava espelhando em mim a potência que ela tinha latente. Eu estou confiando no professor, porque, na verdade, eu estou olhando para ele, eu estou me vendo como se fosse um espelho. Eu quero olhar para ele para ver a minha potência. E eu mostro isso para ela claramente. Aqui é a brincadeira, o lúdico, que é o especialista aqui. É o lúdico. O lúdico para adulto funciona? Funciona. Eu, que sou um sem graça, e não trabalho como deveria trabalhar com o lúdico. Tá? A minha assistente, a Carmen, sim. Ela que criava isso aí. Eu crio de vez em quando umas brincadeiras, uns desafios, mas eu vou até depois conversar bem com o Renato, que é o especialista, para ver se eu... Para ver, não. Eu vou introduzir mais lúdico
porque a pessoa brincando, jogando água, né? Eu não sei se vocês viram a imagem que essa senhora aqui não estava deitando, com a ajuda da câmera, ela acabou deitando. E essa brincadeira, ela está mais soltinha. Eu, pelo menos, observo isso. Ela já está começando a soltar o ombro aqui em cima do trapézio, então ela já está mais... Tá, por quê? Porque é divertido. Pular, o sangue circula, a respiração fica mais ofegante, eu respiro melhor, e eu vejo minhas amigas se divertindo, aquela água vindo no meu rosto, eu já não estou nem ligando para a água entrando no olho, estou aqui pulando com a minha galera. É isso aí. A gente entra no faz de conta, entra na imaginação e entra na história da brincadeira. Então ela nem percebe que ela tá lá, ou às vezes ela nem percebe que ela tem medo. Então, através desse brincar, a gente consegue ir para que eu falo que a gente vai para um outro mundo ali, e ela acaba esquecendo daquele medo, daquela insegurança que ela tem, e ela vai no transcorrer da brincadeira. Eu tive uma passagem, até comentando sobre isso, que eu fui fazer uma atividade no Sesc Verão uma vez. E a gente utilizou o lúdico para adulto. E a primeira coisa que os professores falaram, não, mas brincadeira para adulto não dá, o adulto não gosta, ele gosta de rotina, ele não gosta de mudar a aula dele. Meia verdade. Não, mas é verdade. Então, o adulto, ele é mais assim, resistente. Isso é meia verdade, porque os adultos gostam de brincar. Mas eles são resistentes mesmo. Então, eles demoram um pouco mais para entrar na brincadeira. Mas eu brinco que depois que eles entram na brincadeira, eles brincam mais que criança. Não querem sair. Não querem sair. É igual criança que também não quer sair, não quer parar de brincar. Né? E lá, dentro de diversas aulas que a gente deu no Sesc, foi no Sesc Consolação, dentro de uma aula tinha uma moça que tinha insegurança. E a atividade era o quê? Pegar a letra de uma borda e ir lá e escrever o seu nome no outro. E essa pessoa que tinha insegurança, do meio para o final da aula, ela já estava com o rosto na água. Ela estava se jogando porque ela queria competir, digamos, com a outra. Ela queria competir, chegar e colocar a letra primeiro. E o professor falou para mim, como você conseguiu isso? Estou aqui 6 meses e não conseguia fazer ela colocar o rosto na água. E foi através da brincadeira, do lúdico, desse faz de conta. Tem uma frase da Rita Lee que cabe na conversa. A Rita Lee tem uma frase interessante, não sei se é da autoria dela, mas eu aprendi com ela. Leve a sério a brincadeira e brinque com a coisa séria. Então, isso, para mim, é a descrição de uma criança. A criança, quando está brincando, se você interromper, ela fica brava. Ela tá levando a sério aquela brincadeira. E com as coisas sérias, ela também descontrai, ela brinca, né? Ela gosta de cutucar o adulto, de desafiar o adulto. Então, esse conceito da Rita Lee eu uso no meu trabalho. Tá vendo? Ela me demonstra alguma coisa. Olha lá, vamos pular de novo e tal. Olha lá, não sei se é o mesmo vídeo. É o mesmo. Olha lá, olha que beleza. Ó. É uma coisa simples. Você pode falar, pô, mas isso é simples. O que tem de novidade aí? Não tem novidade. É aplicar no momento certo, na hora certa, com o grupo certo. É isso que é a arte. Isso já é mais avançado, que eu trabalho ali, ó, tá vendo? O princípio de Arquimedes, né? Tá com mão cheia de ar, flutuação grupada, né? Tartaruguinha. E aí nós perguntamos para o grupo, quem que é? Né? Até brinco, quem é a próxima vítima? Ó, foi a primeira, ela demonstrando que tem que desmontar a bolinha, né? O grupado, a tartaruguinha, para poder fazer o procedimento de recuperação dos apoios plantares, dos pés no chão, apoios plantares. Tá? Então, tá vendo? Aí chama uma outra e vai fazendo. Normalmente o grupo todo participa, até quem estava apavorado, ela não sei, viu? Porque ela realmente era mais reativa aí, tem mais insegurança. Mas dá para trabalhar também o balanço lateral, não só aquilo que vocês viram, né, que é subir, que é o princípio de Arquimedes, né, como também balançar para trabalhar as variáveis de equilibração que o meio aquático oferece, que são inúmeras e são bem diferentes das variáveis de equilibração terrestres. Aí você comentou que vai passando de um aluno para outro. Aí chega aqui, né, ela está conversando, a aluna está com uma insegurança. Como você faz? Você faz ela vivenciar o movimento com uma dificuldade menor? Sim. Ou você respeita e ela não vai? Não, se ela falar, não quero de jeito nenhum, lógico que eu respeito. E, inclusive, explico para ela que não é uma derrota, porque ela pode ir para casa e não querer voltar mais. Fui derrotada, passei vergonha no grupo, só eu que não fiz. Não falo para ela, não, aqui é assim, se não está no teu momento, você disse que não está no teu momento, isso não é derrota. Isso é você interferindo no seu gradiente, você interferindo no seu processo. Então, você está sendo protagonista. Isso é bom, protagonismo, parabéns. Né? Pra pessoa. E agora, existe como fazer isso pouco a pouco? Existe. Vai lá e segura, não balança muito, né? Apoia os ombros na frente, porque a pessoa costuma
balançar assim, elas ficam com medo de capotar, né? Quando deita, o primeiro balanço é assim, frontal. Aí segura no ombro assim para ela não balançar, né? Segura na escada com uma mão, abraça as pernas segurando na escada com uma mão para experimentar a bolinha. Aí fica por conta da criatividade do profissional criar as mais diversas estratégias para atender a demanda dos alunos e alunas. Criatividade, gostei dessa palavra aí. É uma palavra que eu tenho visto muito no universo da natação, com o mestre Simon. Ó, aqui é um trabalho que nós fizemos e foi bem legal. Fizemos duplas e começaram a interagir. Ela está fazendo isso aqui, que vocês já viram. Tá? Ali tem uma outra, não sei se vai aparecer agora, que está fazendo um tipo de reboque, né? Segurando na cabeça e rebocando. Elas estão livres para criar algumas coisas diferentes. Olha lá, ó. Provavelmente aquela pessoa, tá vendo? A Carmen está dando apoio, a pessoa tem muito medo de deitar, de flutuar em decúbito dorsal. Aqui é o seguinte, é uma aluna bem recente essa imagem. Ela tem muito medo, tinha muito medo, tá bem mais corajosa. E aí eu começo a introduzir o lançar o corpo na água. E elas têm muito medo, então põe uma plataforma, né? Ela está dentro d'água pulando na água. Melhor do que você pôr na borda, depois na borda apavora. Né? Porque está no seco olhando o fundo da piscina lá longe, né? Porque ela não olha a água, a superfície, ela olha o fundo da piscina, o azulejo lá. Então, meu Deus, eu não vou pular nesse buraco. Agora aqui, ó, vocês vão ver agora, ó. Olha lá, pulou. Primeiro pulo da vida dela. Vocês acabaram de ver o primeiro pulo da vida dela. Ela ficou encantada. E vai ter um outro agora, que aí eu já lancei um desafio maior. Olha lá, ó. Se joga e afunda. Ela afundou, eu não acreditei quando ela afundou, eu achei que ela ia dar uma barrigada. Ela conseguiu entrar na água, né? Isso, ela foi para casa, ficou maravilhada. Manda um vídeo para mim, manda um vídeo para mim. Ela ficou encantada, mostrar para a família, quero mostrar para o meu marido, que eu sou... Inclusive assim, porque muitas vezes os familiares cobram muito, hein? Aí tem gente que faz o curso comigo escondido. Foi bom que eu tenha lembrado disso. Então, ela, quando tem alguma conquista, ela fala, eu vou mostrar para meu marido, eu vou mostrar pra... Minha filha disse que eu não sei o quê, ela dá risada de mim, eu vou mostrar para ela. Tá? Aí começa aquela coisa, se imbuir, né? Eu digo assim, para minhas alunas, né? Vocês vieram buscar, no caso ela, é Grace. Grace, você veio buscar natação, você vai levar Grace. Autoconhecimento. Olha, a Grace, ela tem pavor de flutuar em decúbito dorsal. Mas aí ela não está gritando, mas ela gritava até chegar nesse ponto. Gritava. E olha a estratégia que eu criei. Aliás, na verdade, eu menti agora, desculpa. Hein? Não foi eu que criei, foi uma aluna que criou. Uma aluna estava junto com ela, falou para ela, segura aqui na raia, põe o pé na parede e vai subindo. Olha a inteligência. Eu aprendo com meus alunos e alunas. Ela segurou, dá para voltar aí? Não. Não. Então, ela segurou na raia e pôs o pé na parede, porque se ela estivesse mais para lá, solta, ela ia gritar. Então, quando ela pôs o pé na parede, ela já lembra da terra, né? Nós somos bichos da terra, né? Bichos verticais. Está deitado, apavora. Aí põe o pé na parede, então eu conheço esse assunto aqui. Toc, 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 deitou. Ela ainda não se soltou, mas ela conseguiu deitar. Isso é hierarquia de exposição, isso é terapia de exposição e habituação. Esse aluno aqui é fantástico. Até meto um parabéns aí, tem até musiquinha, eu mando para eles. Vou gravando as etapas das conquistas dos meus alunos e alunas e mando para eles. E isso aí é a natação que ele criou, do nada. O cara que nem colocava o rosto na água. Não colocava o rosto na água. E pavor de levantar, porque ele tem uma flutuação muito grande devido à quantidade de gordura, né? Que ele tem, ele flutua muito. Ele tinha medo de não conseguir voltar por o pé no chão. Tá? E aí, olha a alegria do homem. Ó. Assim, ó, 2 positivos de uma vez só, né? Esse é um aluninho de 11 anos, o Matheus, que teve um trauma no mar, junto com o pai dele, inclusive. Deu lá uma coisa errada lá, ele não conseguia olhar para a piscina. Ele falou que não queria aprender a nadar. Aí o pai falou assim, eu vou tentar com você, né? Acho que eu tenho essa carinha de vovô. Eu logo conquistei o moleque. Já lá no seco assim, oi, tudo bem, Matheus? Troquei uma ideia. O pai dele olhou para ele, você quer aprender com ele? Quero. Eu falei, nossa, me senti muito bem. O vovô, olha a vantagem de ter cabelinho branco, hein? Vovozinho é sempre acolhedor, né? Colinho do vovô. E o Matheus, o pai dele todo ano me manda um agradecimento, me chama de mestre, me manda presentes. Ele fez uma viagem, me trouxe um livro do Van Gogh, é o pintor meu favorito.
O Matheus me deu um chocolate do Van Gogh, chocolate, e um livro do Van Gogh. Aí é o palmateio. Palmateio, para mim, é a natação mais sofisticada que existe. É remada contínua, como um helicóptero ou um beija-flor. Você pode girar para cá, girar para lá. Você pode fazer tantas evoluções quantas nós assistimos na natação. Como é que chama agora? Era o nome da natação Nado artística. Era nado sincronizado, agora é natação artística, né? Nado artístico. Palmateio, você vê que o que é. Eu fiz um curso de palmateio com uma técnica da Seleção Brasileira de nado artístico. Né? Ela trabalhava palmateio em todas as direções, inclusive de ponta cabeça. Então, o palmateio, ele dá muita segurança nos alunos quando chega nesse ponto, porque o pé fica perto do chão também, né? Só puxa o pé, faz a cadeirinha e faz o palmateio. Começa a perceber que consegue se sustentar na água. Né? E é uma natação de sobrevivência. Né? É a única forma de ficar em pé onde não dá pé. Isso aí eu pus só para ilustrar, que é uma exposição que teve no Centro Cultural Banco do Brasil, para mostrar assim, o interesse das pessoas, de forma geral, com relação a piscinas. Então, vai numa piscina falsa, piscina fake, que tem só uma nata de água em cima, em 2 vidros poderosos, assim, uma aguinha que corre ali. Você pode entrar embaixo de roupa e fazer selfies e tal, e as pessoas de fora ficam vendo o que vocês estão vendo. Aí eu estou com uma aluna minha. Ela é psicóloga também. Eu vou aparecer aí, aquela de blusa mais cheguei aqui, ó. Ela é uma aluna minha. Nós estamos ali curtindo, olha, ó. E aí em cima aquela aguinha e tal. Então você veja que o artista foi bastante criativo, que ele criou essa... Por que ele criou? A pergunta, por que criou uma piscina? Qual que é a sedução da água e da piscina? Fica por conta de vocês, né? Nós fomos aquanautas da barriga das nossas mães e nascemos para o planeta Água. E nós somos uma bolha de água que anda. Temos 85% de água no corpo. E aqui é o seguinte, são índias e índios pequenos, né? Que estão... Eu tive a oportunidade de presenciar isso no Rio Negro, tenho um filho meu que mora no Amazonas. E eu aproveitei e peguei essa imagem, que tinha outro viés político, eu dei uma maquiada nela, agora tem outro viés mais importante para mim, né? Que é assim, elas estão olhando para cima, estão olhando para quê? Né? Não vamos desistir da gente, aquilo que eu falei, veio buscar. Né? Você vai fazer o curso comigo? Você tem medo de água, né? Você vai buscar aprender a nadar comigo, só que você vai aprender sobre você mesmo. E a natação está num contexto de autoconhecimento, contexto ontológico, do ser vivente. Eu estou vivendo, eu não estou adquirindo mais uma habilidade, mais um produto, um serviço. Não, eu sou a natação. Né? Você vai nadar? Não. Eu estou recriando a natação. Eu sou a natação. Eu tirei a palavra do dicionário. Então, depois de 33 anos de método Nadar Sem Medo, tudo que a gente viu até agora, mais 60, juntando mais 60 anos de beira de piscina, o que mudou desde a criação do método Nadar Sem Medo até hoje? Na natação de forma geral? Não, no seu método. No meu método, eu me humanizei, eu acho que isso é um bom início para responder, eu me humanizei, eu sou uma pessoa mais empática. Né? Os meus alunos e alunas com essa fragilidade de ter uma fobia trouxeram um interesse genuíno pelo outro. Né? Então, o que mudou na minha vida foi isso. E o que mudou no método foi o amadurecimento. Ao longo dos anos, atendendo tanta gente, eu hoje, não vou dizer que sei, que seria muita prepotência minha, né? Eu hoje tenho conhecimento suficiente para inspirar as pessoas a realizarem um sonho importante, que é o sonho de nadar. Para todos nós, seres humanos, principalmente para quem estava excluído do universo da natação por fobia. Se a gente pegar os nossos telespectadores, quem está vendo pelo YouTube ou quem está ouvindo pelos canais de Spotify, esse método é só para quem tem insegurança? Então, eu sou professor de natação, quero aprender o método Nadar Sem Medo. Eu vou entregar só para os alunos com fobia ou posso entregar para qualquer aluno? É específico para quem tem um transtorno de ansiedade, porque fobia específica é um transtorno de ansiedade. Porém, como o meu método esmiuçou a sequência didática do ensino de natação, ele pode servir para qualquer profissional. Porque o profissional vai entender melhor, né? Vai humanizar mais
aquela objetividade da sequência didática clássica do ensino de natação. Ele vai fazer uma autópsia naquela sequência. Então, ele vai entender as nuances. Quem que precisa dessas nuances? As pessoas, em geral, são muito delicadas. Nós somos delicados, né? O Gandhi, Mahatma Gandhi, dizia que a força dele estava em saber que ele é frágil. Né? Quando a gente sabe que a gente é frágil, que a gente precisa de apoio, que nós somos seres gregários, precisamos socializar, precisamos do outro, isso que eu aprendi, eu também ensino para meus alunos e alunas. Isso foi o que mudou, né? Porque as questões objetivas em si, a terapia de exposição e habituação e o ensino da natação, são muito antigos e estão muito consagrados já. Quem é que vai dar um calor, um colorido para isso? É a criatividade, a inspiração do professor, é o comprometimento do professor, é o interesse genuíno para ajudar aquela pessoa que vai fazer a diferença, que eu costumo dizer que é a alma do método. E para quem está do outro lado e tem fobia de água, como que acha o Lula para nadar com o Lula? Entre em contato comigo no WhatsApp, também professores, todo mundo que quiser entrar em contato comigo, por favor, entre. Os professores que quiserem aprender aprender também, mas assim, me visitar, assistir uma aula ou várias aulas, fazer ali tipo de um estágio, né? Serão bem-vindos. Só a gente agendar direitinho. E as pessoas que têm medo, que têm muito medo, normalmente não querem nem conversar, que é um sintoma clássico das fobias, é evitação e esquiva. Aí eu evito. Falo que não gosto de natação, que eu sou o bicho da terra, eu quero só tomar sol na beira da piscina, tomo uma chuveirada depois, mas aquilo está calado dentro do peito, a vontade de aprender a nadar. Fica lá dentro preso. Então, conversa comigo antes, para eu explicar algumas coisas nesse sentido, para que você entenda melhor a sua questão. E nesse mundo online que a gente vive, principalmente pós-pandemia, todo mundo quer fazer tudo online hoje. As pessoas me procuram, tem curso online? Tem como eu fazer online? E aprender a nadar, dá para ocorrer de forma online? Eu já pensei nisso. Eu acredito que possa acontecer se a pessoa está aprendendo a nadar com o professor, dentro de uma adequação, uma aula com poucas pessoas, um professor bastante interessado nessa questão, e aí ela, através do online, ela tem recursos, dicas para se compreender melhor naquele processo e talvez até orientar melhor o professor. Quando ela se conhece melhor, ela pode fazer, olha, escuta, experimenta assim comigo, né? Quem sabe com aquele flutuador ali, dá um tempo, deixa eu no meu ritmo. As pessoas pedem às vezes para meus alunos, quase com cala-boca para mim, sabe? Pô, me deixa. E eu dou liberdade para, que eu chamo de livre experimentação, para a pessoa gerenciar o seu próprio processo. E para a gente caminhando aqui para o final, o que mudou na natação nesses 60 anos que você percebeu na borda da piscina? O que era o aluno, especificamente na época que você começou lá atrás, o que é o aluno hoje? Você sente alguma diferença? Mas como assim, no questão No perfil do aluno, no aprendizado, na forma do professor falar, mudou a natação? Ou é a mesma natação? Mudou, como eu já disse, a natação hoje é mais científica, tanto no ensino quanto em todas as etapas da natação e todas as etapas da vida, de forma geral, né? Hoje nós temos recursos maravilhosos de tecnologia e de ciência. Por exemplo, a neurociência. A neurociência deu uma alavancada em todos os trabalhos, em toda a atividade humana. Então, isso mudou realmente. E na questão de serviços prestados às pessoas que querem aprender a nadar, tinha uma escola, no começo, chamava Muro Azul. Hoje tem mais de 2.000, acho que deve estar chegando em... Não sei com a pandemia como é que foi, mas eu sei que tem mais de 2.000 escolas em São Paulo, capital. Então, hoje a oferta, mesmo em SESC, em balneários públicos, né? Hoje a oferta de ensino de natação e a conscientização das famílias, que é logo pôr o filho para aprender, por segurança e também por saúde, e isso mudou muito. Antes a natação era muito restrita a grupos, sabe, uma coisa muito de privilégio. Na época do meu técnico, o primeiro técnico, era Coxo, no Rio. Era uma piscina dentro do rio, chamava Coxo. E para a gente finalizar, eu quero que você fale, mas não fale. Uma vez a gente deu um curso junto, eu, você, o Alberto e o Mano. Não sei se você lembra disso. Esse foi show, aquaticidade. E eu queria que você falasse o que é aquaticidade, mas brevemente para gerar curiosidade para a nossa próxima entrevista. Tá. Então, a aquaticidade é um neologismo, não tem no dicionário.
E, como a palavra diz, acho que vocês estão entendendo, diz respeito a esse feeling, essa sensibilidade, essa adaptação ao ambiente aquático, que a água é 800 vezes mais densa que o ar. Existe pressão isostática, existe o princípio de Arquimedes. Os princípios físicos da água tornam a água como um ambiente parecido com o da Lua, né? De quase ausência da gravidade, né? 10% só do peso gravitacional. A pessoa pesa 90 quilos, na água ela pesa 9. Então, isso é... E agora? Perdi. É só se explicar e dar um breve resumo do que é a aquaticidade para gerar curiosidade. Exatamente. A aquaticidade é a capacidade da pessoa, e isso é muito importante no meu método. Quando você percebe que a pessoa não está fazendo um movimento simplesmente, se ele é correto ou não. Ela está fazendo um movimento com graciosidade, ela parece um peixe. Ela começa a aparecer como tem um americano que criou um método chamado natação peixe. Você começa a olhar, percebe que existe ali uma integração. Para terminar a resposta, eu lembro do Kenichi Sato, um mestre da natação brasileira, que até tem livros escritos a respeito dele, que ele foi inspirador do meu método no início. Ele me disse uma coisa que cabe na conversa. Ele chega para os alunos e alunas e fala, olha para a água. Está vendo as marolinhas? A pessoa, tô. Ele falava, a água é gente. O dia que uma marolinha dessa se chamar Renato, você aprendeu a nadar. O dia que uma marolinha dessa tiver o seu nome, você aprendeu a nadar. Ele estava falando de integração, de adaptação. Respondi? Respondido. Queria agradecer muito a sua presença e de fazer um convite. Eu estou criando uma camiseta, então a gente tem um novo passo aqui na Natação Criativa, que a gente está fazendo agora as entrevistas de podcast pelo YouTube e pelos canais de Spotify. E todas as pessoas que vierem fazer entrevista, eu vou pegar uma assinatura aqui, um autógrafo. Então, o primeiro foi o Gustavo Borges. Que honra, hein? E o segundo nome nessa camiseta aqui vai ser o do Lula Feijó. Queria agradecer muito a sua presença, Lula. Eu que agradeço você, de coração. Queria convidar o pessoal aí de casa para acompanhar nossas outras entrevistas. Já passamos os 100 episódios de podcast já. Olha. Queria convidar vocês ou entrar na nossa loja virtual para adquirir produtos de natação ou adquirir o nosso aplicativo de natação para personal, academia, nadadores, ou a nossa plataforma de cursos, que tem mais de 150 cursos, mais de 73 profissionais, e você está convidado aqui para fazer um curso da nossa plataforma Educar, que já foi uma promessa nossa e a gente ainda não colocou em prática. Verdade. Eu vou pagar essa dívida. Então, obrigado, e já te convido aí para o nosso curso, para você gravar, para próximas entrevistas e para colocar conteúdo diário ali no canal da Natação Criativa. Aceito. Obrigado Muito e até... obrigado a todos vocês pela atenção. Mais uma vez, obrigado de coração. E obrigado.